Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Esse é o canal Ciências Criminais. Eu gostaria de primeiramente pedir a todos vocês que curta, comente e compartilhe esse vídeo. Hoje vamos falar sobre o direito de punir e a pretensão punitiva do Estado. É um tema muito importante do processo penal, do direito penal como um todo. Aguardo vocês logo depois da vinheta. Ok, pessoal. Quantas vezes vocês devem ter se perguntado por que o Estado tem o direito de punir? Com que direito ele tem de cercear a liberdade das pessoas? Hoje vamos falar um pouco sobre isso. O direito de punir, a pretensão punitiva do Estado. Porque nós somos seres humanos e como seres humanos nós buscamos viver em sociedade. No momento que buscamos viver em sociedade, surgiu a necessidade de haver ordem para que possamos conviver naturalmente fora do estado de guerra, onde prevaleça a lei do mais forte. E para que deixasse de prevalecer a lei do mais forte, se inventou um instrumento chamado de lei. A lei veio para substituir o estado de guerra pelo estado civil, o estado de guerra pelo estado de paz. E a lei, ela é criada por quem? Pelo Estado. O órgão que cria as leis é o Estado. No momento em que o poder legislativo cria as leis e ele, de certa forma, ele busca a efetividade dessas leis, surge para ele, que é o ente poderoso que elegemos para cuidar de nós, para fazer prevalecer essa lei, surge para o Estado o direito de punir a todo aquele que infringir essa lei. A lei positivada pelo Poder Legislativo, o Poder Legislativo elabora as leis e cabe a nós, meros mortais cidadãos, seguir essas leis, cumprir essas leis e não violar essas leis. Surge para ele, em abstrato, nesse momento, o direito de punir. Por que em abstrato? Porque, de forma geral, a lei estabelece determinadas condutas que são proibidas para os seres humanos, sociais, os cidadãos, que elas não podem ser praticadas pelos cidadãos. O Estado estabelece, dentro do rol legislativo, seja no Código Penal, leis específicas, enfim, determinadas condutas que o cidadão não pode cometer. Caso o cidadão cometa uma determinada conduta proibida pela lei, surge para o Estado o direito de punir, a pretensão punitiva, que já nasce insatisfeita. Por que insatisfeita? Porque ainda não se realizou concretamente. Por quê? Concretamente, esse direito, essa pretensão punitiva só vai estar satisfeita quando aquele que infringiu a lei penal for condenado pelo poder judiciário, pelo poder jurisdicional. Esse direito de punir, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Daí a ideia de processo. É através do devido processo legal que as pessoas, o Estado, ele, utilizando o processo como um instrumento, é daí que o Estado, após o devido processo legal, vai poder realizar concretamente esse direito de punir. Então, gente, esse processo precisa respeitar e o Estado tem um limite. O direito de punir tem um limite. Tem um limite que são os direitos fundamentais, principalmente os direitos individuais, onde o Estado, para punir, precisa respeitar, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal,
respeitar, por exemplo, princípios que estão presentes na Constituição, como o direito como é que eu posso dizer, direito de não constituir, do réu não constituir provas contra si mesmo, inúmeros direitos que estão lá, certo? Principalmente no artigo 5º da Constituição. Então, o direito de punir, no momento em que a pessoa, o cidadão ou a pessoa comete um ato infracional, um crime, nasce para o Estado o direito de punir. E esse direito de punir se dá através do processo. Tá bom, gente? A pretensão do Estado, ela se concretiza, como eu já disse, através do processo. Porém, o Estado precisa também se atentar a diversas regras, como, por exemplo, ao tempo para punir. Porque senão o Estado perde a pretensão punitiva. É o que se fala, por exemplo, da prescrição. Havendo a prescrição, o Estado perde, né, a pretensão. A prescrição estabelecida pela lei para determinados crimes, havendo a prescrição de um crime, aquele réu, ele não pode ser mais punido, haja vista que o Estado perde essa pretensão punitiva. Então, eu já falei aqui que o Estado, para ter o direito de punir, para realmente concretizar essa punição, ele precisa respeitar os direitos individuais, os direitos fundamentais, e precisa se atentar também para o tempo. E também, principalmente, como ao modo dessa punição. Toda a punição deve estar prescrita em lei. Eu posso dizer aqui, exemplificar, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, onde diz matar alguém, ele estabelece uma pena. O Código Penal diz que não há crime sem lei, nem pena sem prévia cominação legal. Então, o Estado, para concretizar o seu direito de punir, ele precisa, essa pena, esse modo de punição, precisa estar descrito na lei. Tá bom, gente? Essas observações do direito de punir, tá tendo fogos aqui, essas observações no Estado, quando o Estado respeita os direitos individuais, fundamentais, o devido processo legal, pode-se dizer que estamos nos aproximando de um Estado democrático de direito. Quando o Estado ele não respeita essas observações, quando o Estado ele não, ao punir, ao exercer o direito de punir, ele respeita, estamos aproximando do devido processo legal e do Estado democrático de direito. Mas quando ele não respeita esses limites, nós estamos nos aproximando de um Estado totalitário. O Estado totalitário ele não respeita os direitos individuais, principalmente os direitos individuais previstos na Constituição. Daí a necessidade, aqui também, de observarmos não só as regras descritas na Constituição, mas na lei infraconstitucional, os direitos previstos nos tratados internacionais que tratam sobre os direitos humanos, né? Para que possamos cada vez mais nos aproximar ali de um Estado entre o limite, entre o hipergarantismo, ali no meio termo entre o hipergarantismo, que leva à impunidade, mas também não podemos nos esquecer da efetividade do processo penal e não podemos também nos inclinarmos para teorias como a teoria da lei, da ordem, a teoria da tolerância zero. Por quê? Porque precisamos encontrar ali o meio termo para que o Estado tenha o direito de punir e se aproxime do Estado democrático de direito. Essa é a nossa intenção. Terminamos aqui, gente, esse vídeo. Eu espero ter contribuído. Quem gostou,
Peço que curta, comente, compartilha. Amanhã tem mais vídeo aí pra gente conversar, bater esse papo aqui maravilhoso, esse papo gostoso aqui, que todo dia agora nós vamos falar um pouco sobre processo penal. E o próximo tema que vamos falar no próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre sistemas processuais penais. Quais são os sistemas processuais existentes no nosso ordenamento, no mundo como um todo. É importante para quem quiser. Amanhã estaremos aqui. Um abraço, fica com Deus.